Olá, bom dia a todos e todas, graça e paz. Continuando a nossa reflexão sobre a igreja, eu preciso dizer, eu não estou falando sobre política partidária aqui, sobre PT, qualquer outro partido, até porque eu tenho críticas profundas ao Partido dos Trabalhadores, que na minha opinião, ele agiu exatamente como a direita liberal. Foi uma esquerda liberal, onde os bancos lucraram, né? Também os empresários de modo geral, e a classe trabalhadora não teve avanço. Mas eu estou falando aqui da igreja, né? Da igreja no contexto da sociedade. Eu quero hoje mencionar uma instituição religiosa chamada Exército de Salvação. Exército de Salvação e o Cartismo. O Exército de Salvação, ele é fundado por William Moore e Catherine em 1865. E o Cartismo é um movimento de massa operária, de luta operária contra a exploração do capital sobre o trabalho. Com a Revolução Industrial, que trouxe riqueza a uma pequena parte da sociedade, ao país, né? Mas ela promoveu exclusão, miséria, né? Esgaçando em parte o tecido social, trazendo tantas coisas que humilhavam aqueles trabalhadores. Esses trabalhadores que vão morar nas periferias da cidade, em habitações, em subhabitações, onde também proliferavam doenças, a violência, entre outras coisas. E o cartismo tinha pautas muito importantes, ainda que a primeira timidamente, que era a democratização do meio de produção, de que ele deveria ser coletivo, mas também tinha na sua pauta a reivindicação por melhores salários, melhores condições de trabalho e a diminuição da carga horária de trabalho, que normalmente era de 16, 17 horas de trabalho. E William teve uma trajetória ainda que tímida nesse movimento. Ainda que o Exército de Salvação não fale, não dê visibilidade a isso, isso é um fato. Eu penso até que deveria se orgulhar de esse homem de Deus estar mergulhado na causa, na luta dos trabalhadores, como Cristo, né? Sentindo, tendo a percepção da situação em que se encontrava aquele povo na exploração do capital sobre o trabalho. A riqueza que ia na mão de uma minoria em detrimento da maioria, que só servia para produzir riqueza para a burguesia. É nesse contexto que o William tira substrato dessa comunidade, que algum tempo depois será utilizada em favor da comunidade. Até um livro escrito por William Booth, que tem uma proposta de erradicação da miséria, da fome, chamado Inglaterra Escuro de Outrora, é mais ou menos isso. Não tem em português, deveria ser escrito, né? Editado em português, mas não sei por que não há essa preocupação. Mas é dessa interação, é desse mergulho deste homem de Deus no meio da comunidade, que ele tira observações que vai utilizar depois para ajudar essa comunidade. Mas é interessante que a igreja toda que ali está, ela simplesmente, com a sua frieza, com o seu egoísmo, com a sua irrelevância,
nada faz. Não há uma manifestação da igreja ali contra essa sórdida exploração do capital sobre a massa trabalhadora. É nesse ambiente também que o William percebe denúncias, e ele vê isso, da exploração sexual de meninas. E muitos anos depois também ele vai fazer alguma coisa a respeito. É no meio dessa comunidade, do lado leste de Londres, que ele começa seu ministério. E muito, ou a maioria dessas pessoas, eram pessoas que estavam no mercado de trabalho e faziam parte do cartismo, que lutava por todas essas minorias. Percebe que era uma igreja conectada com a sociedade, que o coração do fundador estava envolvido com essas pessoas. Passou a ser a voz daqueles que não tinham voz. Passou a ser o socorro daqueles que não tinham socorro, a esperança daqueles que não tinham esperança alguma. E alguns anos depois, na liderança do Exército de Salvação, ele abre uma fábrica que vai produzir fósforo. E a pauta do cartismo é nessa fábrica atendida de cara. Melhorias salariais, melhores salários para os trabalhadores, redução da jornada de trabalho de 17 horas para 10 ou 8 horas, eu não lembro exatamente, e também melhores condições de trabalho. Porque até então as pessoas que trabalhavam nessas fábricas, com 5, 8 anos, morriam de câncer, por causa da química agressiva aplicada na fabricação desses fósforos. E o William então buscou um desenvolvimento, trazendo melhores químicas para a fabricação desses produtos, e as pessoas passaram a consumir esses produtos por diversas razões. Uma é esse produto menos inofensivo. Isso levou aos outros empresários a aderirem a essa proposta. E com isso humanizando a relação no mercado de trabalho, humanizando a relação de empregador e empregado. Percebe então, irmãos, que William tinha a direção do Espírito de Deus que moveu sua vida e de tantas pessoas que conhecemos. Pessoas conectadas com o seu povo, com a situação miserável do seu povo, como Madre Teresa de Calcutá, como aqui no Brasil, irmã Dulce, mas como o bispo Desmond Tutu, que foi muito importante para Nelson Mandela, ou como Martin Luther King, pessoas que estavam dispostos a entregar sua vida em favor daqueles que realmente precisam de ajuda.